Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Otávio, sou o professor e é um prazer receber você aqui. Nesse canal eu falo sobre teologia, Bíblia e vida cristã. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever e também compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre o que significa a palavra seita e heresia. E nós vamos olhar para o texto aqui no meu computador. Você vai ver no texto grego o que realmente a palavra significa e por que muitos grupos cristãos são chamados de seitas. Aliás, um dos argumentos que eu recebo bastante quando eu falo de algum grupo que é considerado como seita no meio evangélico, as pessoas geralmente me mandam Atos capítulo 24 e 14, quando Paulo está perante Félix e ele, na sua defesa, ele diz o seguinte: porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. E aí eles vão dizer, tá vendo? Até os primeiros cristãos eram chamados de seita. E é verdade, eles realmente eram chamados de seita, mas você entende o que significa a palavra seita? Vamos para o texto aqui na tela do meu computador, eu quero mostrar para você aqui já. Pronto, acho que você já está vendo aí. E eu selecionei aqui, esse programa aqui que você está vendo é o programa The Word, tá? Deixa eu só organizar um detalhezinho aqui. Esse programa ele é gratuito, então se você procurar aí na internet por The Word, você vai encontrar. Pode baixar, instalar no seu computador e também você vai encontrar disponível na internet alguns módulos, comentários, bíblias, que vai funcionar aqui no programa. Eu tenho vários aqui já e aí é com você. Quem é aluno do nosso curso de teologia já tem acesso a uma aula onde eu explico como instalar e também já disponibilizei ali algumas traduções da Bíblia, que são essas que eu uso aqui. Então, para quem já é aluno do nosso curso, já está mais fácil, está tudo lá disponível para instalar e também para aprender como funciona e como usar. Eu coloquei aqui nessa busca todas as palavras do Novo Testamento onde a palavra seita aparece. E ela aparece aqui inicialmente em Atos 5 e 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. Quando você lê a palavra seita, você já tem na sua cabeça uma interpretação do que significa a palavra seita. Mas nós precisamos entender o que essa palavra significava lá no tempo dos apóstolos, no tempo em que esse texto foi escrito. Porque as palavras elas acabam mudando um pouco do seu significado ao longo dos anos, porque a língua ela é viva, não é? As pessoas vão reinterpretando certos conceitos e as palavras podem, com o passar dos anos, ganhar novos significados ou ficar mais específica dentro de uma determinada cultura, ganhando certos contornos que podem fazer com que ela signifique algo diferente do que era significado em anos anteriores. A mesma coisa acontece com a palavra seita e a palavra heresia. Um detalhe muito interessante é que você vai ver aqui no texto que a palavra seita, que foi usada como tradução de uma palavra no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, não é a palavra seita, porque seita vem do latim e ela significa algo como um grupo que segue uma determinada doutrina, que segue uma filosofia, que segue um ensino, diferente da maioria. A ideia é mais ou menos essa, tá? Um grupo de pessoas que segue uma determinada ideia que é diferente daquela que está estabelecida pela maioria. No grego, olha só, vamos voltar para a tela aqui que eu quero mostrar para você algo muito interessante. Aliás, esse programa aqui ajuda muito também você a estudar as escrituras, tá? A palavra seita que está aqui, a seita dos saduceus, ou seja, o grupo dos saduceus, aquele grupo de pessoas que seguem um princípio diferente da maioria, aquele grupo que tem ideias diferentes dos demais, por isso seita. Tá? Inicialmente você não tem nenhum tom pejorativo aqui, você não tem nenhuma ideia de esse é certo, esse é errado. É simplesmente está falando, é um grupo que segue princípios diferentes da maioria. Ok, a seita dos saduceus. Nós vamos ver no significado da palavra que também significa fariseus, cristãos, todos eles são colocados como seitas. Por quê? Grupo de pessoas que seguem ideias diferentes dos outros. A ideia é essa. Mas olha que coisa interessante aqui. Quando a gente passa o mouse aqui em cima, aparece para nós
o significado dessa palavra no grego. E no grego não é seita. No grego é heresia, é a nossa palavra heresia. Aí você fala, Otávio, agora eu não entendi nada. Então, é porque a palavra heresia no grego, ela também tem a mesma ideia de seita, de um grupo de pessoas. Hoje, quando você ouve... Deixa eu voltar aqui só para falar de forma mais direta com você. Quando você ouve hoje a palavra heresia, você já tem formado na sua cabeça uma ideia, não é? Um conceito. Mas você precisa entender o que essa palavra significava lá no tempo em que ela foi utilizada, no tempo do Novo Testamento. E olha só, voltando aqui. Olha o que ela significa. Palavra heresia. Isso aqui é o significado dela. Ó. Ato de pregar, né? Escolha, aquele que é escolhido. Um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios. Uma seita, um partido. Viu? Dos saduceus, dos fariseus, dos cristãos. A ideia, então, é que a palavra seita e a palavra heresia, elas têm mais ou menos o mesmo significado, que é um grupo de pessoas que que caminham por um caminho diferente da maioria. Eles têm princípios diferentes dos outros. É basicamente isso, ok? Então, a palavra que foi utilizada aqui é heresia, a nossa palavra heresia. Mas é estranho, porque sempre que a gente fala a palavra heresia, não soa já meio diferente, não é? Voltando para a tela que eu quero te mostrar outros textos onde a palavra seita aparece. Olha só, Atos 15 e verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Por quê? Seita dos fariseus, seita dos saduceus, seita dos cristãos. E poderíamos colocar seita dos judeus, seita dos romanos e assim por diante. Por quê? Dependendo do grupo que está fazendo a análise, todos aqueles, isso lá no tempo do Novo Testamento, todos aqueles que eram diferentes da maioria, ou seja, se eu sou judeu e eu estou olhando os cristãos, então da minha perspectiva, os cristãos são uma seita. Por quê? Porque eles são um grupo que seguem princípios diferentes dos meus. Se os fariseus olhavam para os saduceus, os fariseus, do olhar deles, iam dizer que os saduceus eram uma seita, porque os saduceus tinham princípios e ideias diferentes dos fariseus. Só que do lado dos saduceus, da perspectiva dos saduceus, se eles olhassem para os fariseus, eles iam dizer que os fariseus eram uma seita. Por quê? Porque os fariseus seguiam princípios diferentes dos saduceus. Então, quando eu, como cristão, olho para um grupo, mesmo que também seja considerado cristão, mas ele possui doutrinas que são extrabíblicas, que possui um profeta, que tem visões, que tem revelações, que segue princípios extrabíblicos e assim por diante, eu, da minha perspectiva, da minha fé, eu olho para esse grupo e falo, esse grupo é uma seita, eles estão com heresia. Por quê? Porque da minha perspectiva, eles possuem ensinos diferentes. Eles possuem ensinos que não são os ensinos que eu ou que o meu grupo segue. Percebeu? Por isso que sim, muitas igrejas, mesmo que cristãs, são chamadas de seitas. Por quê? Porque geralmente esses grupos que são chamados de seitas, eles possuem ensinos extrabíblicos, profetas, ou doutrinas que não são compartilhadas com a maioria das outras igrejas evangélicas. Então, do nosso lado, do lado dessas igrejas, eles olham e falam, mas esse grupo aí não está seguindo unicamente a Bíblia, eles têm escritos extrabíblicos, eles têm visões, eles têm profetas. Então, deste lado aqui, a gente olha e fala, então eles são uma seita, porque eles seguem outros princípios que não os nossos. Porém, do lado deles, eles também podem olhar para mim e falar, eles também são uma seita. Entendeu? Tá? Por quê? Porque a palavra seita e heresia ela tem essa ideia de identificar grupos que possuem ideias diferentes do outro grupo. Então, sempre um grupo que tem uma ideia diferente da outra, um vai chamar o outro de seita e assim por diante. Voltando aqui para a nossa tela, eu quero ler outros versos. Aqui está Atos 24 e 5, que diz assim, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Olha aqui, da seita dos nazarenos.
Quem é que está fazendo essa avaliação? São os judeus que estão acusando Paulo. Então, da perspectiva dos judeus, Paulo, por seguir os ensinos de Jesus, diferentes do judaísmo, da lei e tudo mais, para os judeus, Paulo era membro de uma seita, de uma heresia. Entendeu? Porque a palavra seita aqui no grego é heresia. Eu estou frisando bastante porque é difícil, às vezes, a gente desassociar a interpretação que nós já temos de certas palavras. Olha só que coisa interessante. Volta aqui para mim, que eu quero falar uma coisa aqui para você. Uma ideia muito interessante de como as palavras, às vezes, ganham um outro significado é a própria palavra católico. Hoje, quando você ouve a palavra católico, você já associa aos membros da Igreja Romana. Eles mesmos, inclusive, se intitulam como católicos. Mas você sabia que a palavra católico não é uma palavra exclusiva para a Igreja Romana e nem uma palavra para identificar os membros dessa denominação, a Igreja Romana? Porque a palavra católico, ela significa o todo, o universal, aquilo que é completo. Ela pode ser aplicada a todos os cristãos, porque a Igreja de Cristo ela é católica no sentido de que ela envolve todos os cristãos. Mas com o passar do tempo e com o uso da denominação romana, usando esse termo para si, hoje a maioria das pessoas, quando ouve a palavra católico, identifica que é um membro daquela denominação. Para saber mais a respeito dessa palavra, eu já fiz um vídeo explicando detalhadamente o que significa a palavra católico. Eu vou deixar o link ou aqui em cima ou na descrição, em algum lugar aí, para você assistir. Vai lá assistir porque é bem interessante. Você vai perceber como que às vezes as palavras acabam ganhando outros significados. Mas no sentido da palavra seita e heresia, podemos dizer que o significado não mudou tanto, embora nos dias atuais a gente olhe para grupos que possuem ensinos diferentes e nós os consideramos como tendo uma característica de um ensino errado. Por quê? Por que nós fazemos essa avaliação? Porque o conceito que hoje se adotou por seita e heresia não é apenas para identificar um grupo que pensa diferente de mim, mas também para dizer que aquele grupo pensa diferente de mim porque eu estou avaliando a Bíblia e se o outro grupo diz também que está avaliando pela Bíblia, mas ele segue princípios que não estão na Bíblia ou interpreta diferente, ou tem visões ou tem escritos extrabíblicos de profetas, então eu olho e digo, olha, esse ensino é uma heresia, no sentido de que eu estou falando, isso aí é um ensino errado. Não está de acordo com as escrituras. Percebeu? A palavra, então, hoje, seita e heresia, ela adquiriu um adjetivo mais nesse sentido de estar errado, né? De estar errado. Porém, o sentido original da palavra é simplesmente um grupo que segue algo diferente do meu. E a mesma coisa acontece do outro lado. A pessoa olha para mim e me chama de herético, me chama de membro de uma seita, porque discorda dos meus posicionamentos, tá? Vamos voltar aqui para a tela, tem mais alguns versos que eu quero ler com você. Atos 24 e 14, que nós já falamos, né? Quando Paulo fala do caminho a que chamam seita. Quem é que estava chamando seita? Os judeus, tá? Então, o cristianismo para os judeus era seita. E os cristãos olhavam para os judeus e falavam que eles eram da seita, né? Também seita da circuncisão, seita do judaísmo e assim por diante. Atos 26 e 5, olha só. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu como a seita mais severa da nossa religião. Ou seja, dentro do judaísmo havia os fariseus, havia os saduceus, e Paulo está falando, eu era do grupo que tinha as ideias, que seguia as ideias dos fariseus. Vamos para mais um texto aqui, Atos 28. Contudo gostaríamos, 28 e 22, né? Contudo gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada. Percebeu aqui? Então, do olhar do outro, ele estava falando, nós queremos saber um pouco mais a respeito desse grupo, dessas ideias que você segue, porque elas são diferentes das nossas. Você está apresentando um ensino diferente do nosso. Nós queremos saber um pouco mais a respeito dessa seita, dessa heresia. Viu que não era um tom assim tão pejorativo, não tinha a ideia que hoje nós adotamos já para especificar que é um ensino errado?
a palavra, quando era usada lá no tempo do Novo Testamento, simplesmente tinha essa ideia. Eu quero saber mais a respeito desses ensinos que você segue, dessa heresia, desse grupo de pensamentos que você segue. A ideia era essa, não tinha esse tom de certo e errado necessariamente, tá? 1 Coríntios capítulo 11, 19. Olha como Paulo aqui, né, ele vai também falar, e a tradução que nós temos aqui para a palavra heresia é, na verdade, a palavra partidos. Usaram como partidos. Eu estou usando aqui a tradução Almeida atualizada. Mas é a palavra heresia, que poderia também ser seita, ou seja, partidos, grupos que pensam ou que agem diferente dos outros. E olha como Paulo ele vai tratar isso daqui. Porque até mesmo importa que haja partidos, ou seja, até mesmo importa que haja heresias, ou seja, pessoas que pensam diferentes entre nós. É importante que haja seitas, partidos, diferenças de pensamentos entre nós. Por quê? Para também os aprovados se tornarem conhecidos em vosso meio. Paulo está querendo dizer o que aqui? Ele está falando assim, olha, é bom que exista pessoas entre nós que estão pensando diferente. Por quê? Porque aí a gente pode avaliar pelos textos, a gente pode avaliar pelas escrituras, pelos textos do Antigo Testamento, por tudo aquilo que nós entendemos e avaliar quem está no caminho certo e quem está no caminho errado de acordo com aquilo que nós cremos. Gálatas 5:20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Viu que a palavra heresia, porque é a palavra heresia, é a mesma palavra lá, tá vendo? A mesma palavra heresia que poderia ser utilizada aqui como heresia, como seita. Então ele está falando que as obras da carne são conhecidas, são partidos, são grupos que se dividem, que ficam saindo criando ideias novas, criando partidos diferentes dos outros, né? Ele está falando isso é obra da carne, aqueles que ficam criando partidos, diferenças de interpretações e assim por diante. 2 Pedro 2:1 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Agora sim os tradutores traduziram por heresias. Ele está querendo dizer: aparecerá entre vós mestres que introduzirão dissimuladamente ensinos estranhos. Farão grupos que vão desviar da maioria. Vão criar grupos entre vocês, vão criar divisões entre vocês, ensinando coisas que não é o que a maioria segue. Percebeu o significado da palavra? Mas olha que coisa interessante. Quando Pedro ele está falando aqui a respeito dessa introdução dissimulada de ensinos estranhos, de partidos que seriam formados, ele coloca aqui um acréscimo. Ele fala, essas seitas, essas heresias, esses grupos que estão se formando dissimuladamente entre vocês, são grupos que trazem ensinos, heresias destruidoras. Ou seja, eles estão apresentando novas ideias e essas ideias são destruidoras. Não são apenas pensamentos diferentes. Aqui, Pedro está trazendo exatamente uma característica de que é destruidor. Ou seja, nesse contexto aqui, a palavra seita ou heresia, ela já começa a ter um tom já de certo e errado. Ok, volta aqui para mim então. Deu para você perceber que o sentido da palavra seita e heresia, inicialmente ele tem a ideia de grupos diferentes, que pensam diferente da maioria. E também, com o passar do tempo, essa palavra seita, seitas e heresias, começou a ser interpretado para identificar grupos que não apenas pensam diferente de mim, mas que se estão utilizando a mesma regra de fé, ou eles dizem seguir a mesma regra de fé, por exemplo, dentro do cristianismo. Se eu olho um grupo dentro do cristianismo que sai fora do que a maioria dos cristãos na história do cristianismo ensinou, se esse grupo começa a apresentar ensinos diferentes, interpretações estranhas das escrituras, possui novas revelações, escritos extrabíblicos, profetas. Então, eu olho para esse grupo e falo, esse grupo ele é herético, no sentido de que é um grupo que está saindo fora do que a maioria entende. Esse grupo também é uma seita, porque o significado é o mesmo, é um grupo que está ensinando coisas diferentes da maioria.
E hoje nós temos também, dentro do cristianismo, a interpretação de que quando eu falo que um grupo é uma seita e é uma heresia, traz consigo a mesma ideia que Pedro utilizou, de destruidor, de ser perigoso. Por quê? Porque se eu tenho como regra de fé as Escrituras e eu olho que um grupo está ensinando algo que é diferente do que as Escrituras falam, que alteram princípios, que traz ensinos novos, então eu falo, peraí, isso é perigoso. Esse é um grupo, uma heresia, uma seita, é um grupo diferente de nós, que pensa coisas diferentes, mas não apenas pensam coisas diferentes, inofensivas, pensam coisas diferentes que são perigosas para a fé. Por isso, é perfeitamente normal que a gente use a expressão seitas e heresias para grupos cristãos que se divergem da maioria das igrejas evangélicas e que se divergem das Escrituras. E aí, você entendeu? Eu sei que foi uma aula um pouquinho complexa, porque a gente está falando sobre interpretação, sobre significado de palavras, mas eu espero que tenha te ajudado de alguma forma a você entender o que é seita, o que é heresia. E, na verdade, seita e heresia são sinônimos de grupos que pensam diferente da maioria. Deus te abençoe, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou de tudo isso, se você concorda, se você discorda, e a gente se vê no próximo vídeo.